Olá, o Balanço no Campo, o programa do Agro da Rede Mais está no ar. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos com muito conteúdo para você. E nós abrimos o programa de hoje com uma das maiores preocupações dos agricultores atualmente, que é o clima. A Conab divulgou o boletim de monitoramento agrícola referente ao mês de maio. As variações climáticas, claro, continuam influenciando diretamente o desenvolvimento das lavouras da safra 24-25. O estudo aponta que entre os dias 1º e 21 do mês passado, não foram registradas precipitações significativas em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o que, obviamente, reduziu a umidade do solo nessas regiões. Vamos ver mais detalhes na entrevista da gerente de Geotecnologias da Conab, Patrícia Campos. Na edição de maio do Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab, são colocadas as principais informações relacionadas ao monitoramento agrícola dos cultivos de verão e de inverno. Nesse mês, observamos que a falta de chuvas na região central do país foi predominante, com chuvas concentradas principalmente na região norte, região sul e parte da região nordeste. Apesar da falta de chuvas, as temperaturas esse mês foram mais amenas, fazendo com que as lavouras não sofressem tanto pela evapotranspiração. Portanto, nós temos algumas regiões em que as restrições têm sido um pouco maiores, como regiões do estado de Goiás, de Minas Gerais e parte da região sul. No geral, as lavouras elas estão com bom desenvolvimento, o que pode ser observado no índice de vegetação das lavouras, que estão se apresentando muito maior do que das safras anteriores. Todas essas informações são colocadas no nosso boletim de monitoramento agrícola. Além do boletim de monitoramento agrícola, a Conab disponibiliza toda segunda-feira o progresso de safra. Nele, conseguimos acompanhar a evolução do plantio e colheita, as fases dos principais cultivos e as condições das lavouras. Na região centro-oeste, a falta de chuvas ela é predominante e as lavouras elas estão em fases que demandam um aporte hídrico. Portanto, algumas áreas estão sendo destacadas com restrição hídrica. O mesmo é observado em partes da região de Minas Gerais e de São Paulo. O estado de Minas, temos observado que as condições são diversas. Principalmente nas regiões noroeste e no Triângulo Mineiro, nós temos observado que predominam situações de restrição hídrica pela falta de chuvas e a fase das lavouras que estão predominando, principalmente enchimento de grãos. Na região mais a leste do estado de Minas, como Zona da Mata e norte de Minas, apesar da falta de chuvas, temos observado que a umidade do solo ainda é suficiente para os cultivos. Portanto, no geral, as condições são favoráveis para as regiões a leste do estado de Minas. Já que nós estamos falando desse tema, olha um exemplo. Apesar do atraso das chuvas no Nordeste, um produtor rural conseguiu dobrar a produção. Isso graças ao modelo de irrigação por microaspersão. A chuva chegou tarde. Em várias regiões, o período de estiagem vem impactando diretamente o desenvolvimento das lavouras e colocando em risco a produtividade da safra e atraso na colheita. Houve um atrasozinho pouco, né? Mas agora, Deus querer, melhorou muito. O milho, que precisa de água em quantidade e no tempo certo, tem mostrado sinais claros de estresse hídrico. Folhas enroladas, crescimento lento e espigas pequenas são sintomas de uma planta que sofre com a escassez de umidade no solo. O estresse hídrico é falta de água. As plantas sofrem muito, como aqui em Pombos, esse mês de março e mês de abril, praticamente não choveu, foi praticamente zero. E isso houve uma grande perda da produção, vai haver, né? O reflexo que a gente está passando por aí, vê que o milho não saiu da terra, ou seja, o milho não cresceu. Mas nem todos os produtores estão totalmente à mercê do clima. Na lavoura que visitamos, a realidade é um pouco diferente. Aqui, a irrigação é feita por microaspersão, um sistema que leva água diretamente ao pé da planta, de forma controlada e econômica. E é justamente esse cuidado que tem feito a diferença. Essa propriedade aqui tem irrigação
através de microaspersão. Aí se deu bem e agora está se beneficiando mais com a chuva da agora, do mês de junho, que está mais de 100 milímetros, mais de 150 milímetros que choveu aqui em Pombo. Então ela vai, como ela produziu inicialmente em irrigação aqui, agora só tem agora a crescer mais só com a chuva natural, né? Antônio produz milho desde os seus 8 anos. A variedade que cultiva aqui é a 1051, um milho resistente, bastante utilizado no Nordeste e conhecido por sua boa adaptação ao clima quente e à irregularidade das chuvas. São mais de 50 mil pés em uma área de 6,5 hectares. E mesmo com a falta de chuvas, Antônio espera colher mais do que no ano passado. Isso porque a irrigação permitiu manter o milho forte nas fases mais críticas, como a floração e o enchimento dos grãos. A gente plantei milho agora no dia 28 de março, vai colher agora no dia 24 de São João. A colheita ela está melhor do que a do ano passado? Melhor. O senhor espera uma maior valorização do milho em comparação do ano passado ou não? Eu espero que seja melhor esse ano, porque a seca foi grande. Agora a gente tem mais um milhozinho por causa da irrigação, porque se não fosse ninguém tinha nada. Eu espero que seja melhor. E qual o formato de irrigação que o senhor utiliza aqui? Gotejamento. Aqui nesta propriedade, a expectativa de colheita é de aproximadamente mais de 1.500 mãos de milho. As espigas colhidas aqui vão direto para o Ceasa. E muito diferente de outras regiões do Brasil, onde o foco maior é no milho seco para ração e indústria, o Nordeste tem uma forte preferência pelo milho verde. Tem uma variável da cultura indígena, da cultura africana, de outras culturas e povos que vieram da Europa e que juntos formaram essa mixigenação cultural que aprecia muito na culinária, sobretudo, a comida do milho. Então vem a pamonha, a canjica, o bolo de milho, enfim. O pessoal chama aqui de milho doce, que aprecia-se muito para comer assado na fogueira. A esperança para que a safra deste ano tenha sucesso é devido à festa do mês de junho, o São João, que conta com o sabor das espigas para garantir um cardápio saboroso. Por isso, a preocupação com o clima vai além do campo. Atinge a cultura, os mercados locais e o coração das famílias que mantêm viva a tradição. Que bom que o produtor conseguiu essa alternativa e essa reportagem, gente, é um recorte da realidade geral, com os produtores sempre se virando para conseguir tirar o sustento do campo. Já já nós falamos mais de clima aqui no nosso programa, porque agora nós acompanhamos a cotação de alguns produtos agrícolas. A saca do milho foi vendida entre R$ 58,00 e R$ 67,00. A saca da soja foi negociada entre R$ 115,00 e R$ 122,00. O feijão carioca foi negociado a R$ 248,71 a saca. O litro do leite foi vendido a R$ 3,27 e a arroba do boi foi vendida entre R$ 277,00 e R$ 289,00. O Balanço no Campo vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do agronegócio. Não saia daí! Nós estamos de volta com o nosso Balanço no Campo. Nas últimas semanas, nós acompanhamos que o preço do café caiu. E hoje, qual o cenário? Vamos à cotação. O café tipo 6 bebida dura foi negociado a R$ 2.320, com alta de R$ 18,00, enquanto o tipo 7 bebida dura fechou em R$ 2.267. A alta foi de R$ 27,00. Já o tipo 6 bebida riada foi negociado com alta de R$ 71,00. O valor final ficou em R$ 2.074. O tipo 7 bebida Rio fechou em R$ 1.798. São R$ 14,00 de queda. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro fechou em $440,80. São $7,75 de alta.
Já o café Conilon, bica corrida, tipo 78, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.312. A saca teve aumento de R$ 17. Com a chegada do frio, cai o consumo de salada, mas nas plantações a produção de hortaliças segue firme. E com isso, os preços despencam. Vamos ver a reportagem. Nesta plantação de hortaliças em Barrinha, está tudo verdinho. Alface, couve, almeirão, rúcula. A produção aumentou 50%. Todos os anos, né, nessa época que é de março, a partir de março, abril, quando começa a ficar mais ameno o clima, né, e as condições climáticas aí vão favorecendo a produção de hortaliças, tá? Então, a produtividade, a produção também aumenta das hortaliças, né? Mas nesta época do ano, o consumo de hortaliças diminui, a oferta aumenta e os preços despencam. O produtor vendia a caixa de hortaliças por até R$ 50 e agora vende por R$ 30 a R$ 35. A tendência é ficar bonito, né? A qualidade, a dona de casa vai ver na gôndola que a qualidade das hortaliças melhora muito, né? E só que para nós que produzimos, que vivemos disso aí, a receita diminui. Para compensar a redução no preço das hortaliças, que são usadas em saladas, aumenta a produção de hortaliças que são cozidas ou refogadas. Por exemplo, a couve, que é muito consumida nesta época do ano. A couve é presença certa na feijoada, um dos pratos preferidos dos brasileiros quando as temperaturas caem. Em detrimento das folhosas, né, para salada, nós aumentamos a produção de hortaliças que fazem cozido, né, que comem mais refogado, cozido, ou caldos, né, couve de folha, assim. Então a gente intensifica mais a produção e que essa época também produz mais também, produz com maior qualidade, né? Então a gente intensifica a produção de couve, folha e mais brócolis ninja, couve-flor colorido. Neste mercado de Ribeirão Preto, o preço do brócolis caiu de R$ 9,00 para R$ 3,99. Já o alface e a rúcula continuam com o mesmo valor, mas em maior quantidade. O preço não altera muito, né? Ela é bem linear aí ao longo do tempo. Porém, o que nós temos hoje, o que a gente entrega para o consumidor hoje é um produto muito mais apresentável, né? Ela proporcionalmente ela é o dobro do que era há 2, 3 meses atrás. Então, se o cidadão fizer a conta, o produto está pela metade do preço, porque a entrega é maior. Então, é um produto mais apresentável, com maior volume, pelo mesmo preço. A expectativa é que nos próximos dias as hortaliças fiquem ainda mais baratas. Alguns itens até recuando, né? Quando a gente vê alguns itens pontual, até recuando o seu preço, como foi o caso do brócolis. Mas é muito pontual, né? As hortaliças, de uma maneira geral, ela depende de muito mais trabalho, então tem essa particularidade. Ele entrega mais e mantém a linha de preço aí que ele vinha praticando. Uma boa notícia para quem não abre mão de uma salada, mesmo no frio. Ajuda bastante. Tá bom os preços. Com o preço mais em conta, aí vai bem melhor. Para o lado do produtor é ruim, para o lado do consumidor é positivo. Mas nós sabemos que no agro isso de fato acontece, é uma espécie de gangorra mesmo, que cada hora pende para um lado. Previsão do tempo, o Rui Brandos Reis traz os detalhes do clima até a próxima sexta-feira. E o principal temor é: tem risco de geada? Vamos ver a resposta. Como vai ficar o tempo entre os dias 7 a 13 de junho? Uma frente fria está chegando a Minas Gerais neste final de semana e ela vem acompanhada de uma massa de ar polar. Será que há risco de ocorrência de geadas aqui no estado? Olha, nós podemos observar que esse sistema frontal que atua no sul do Brasil, ele avança rapidamente aqui para Minas Gerais e ele chega com fraca densidade, pois a alta polar que vem na retaguarda do sistema frontal está avançando rapidamente para o continente, mas podemos ter chuvas. Olha, chuvas no mês de junho, podemos ter chuvas em alguns municípios do sul de Minas, principalmente no final de semana, zona da mata, e essas chuvas vão chegar entre terça e quarta-feira da próxima semana nas regiões leste e nordeste do estado, que é uma boa notícia aí para os pecuaristas
vamos ainda ter um volume significativo de chuvas na próxima semana. Mas a massa de ar polar que veio na retaguarda do sistema frontal, ela atinge fortemente o sul do Brasil e avança rapidamente para o Oceano Atlântico. Então vamos ter aí uma queda das temperaturas que é típico mas da época do ano, principalmente no sul de Minas, ao longo da Serra da Mantiqueira, em alguns municípios da região oeste, mas não há risco de ocorrência de geadas. Então, a outra massa de ar polar que chegou há 2 semanas atrás aqui em Minas Gerais não chegou a causar geadas, e essa que vai chegar ainda com intensidade mais fraca em relação ao anterior. Mesmo no sul do Brasil, não há risco de geadas de forte intensidade. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima aqui no Balanço no Campo. Tchau!